O que ocorre é o seguinte, na minha opinião, Elcio, hoje, esses tais marqueteiros, não é, que na verdade são pessoas que em geral, eles têm saído muito mais das agências de publicidade, e diria muito mais ainda, com pouco conhecimento, pouquíssimo mesmo conhecimento de política. Quando eu me refiro à política, eu quero dizer aqui, do ponto de vista mesmo científico, a política científica, né? Então me parece que há aí um corpo estranho na política, e me parece o que é pior, não é? Os políticos, os candidatos não compreenderam isso. E uma das razões fundamentais de muitos insucessos na política é exatamente essa falta de conhecimento com a realidade local, que esses tais marqueteiros não têm. Eles desconhecem a cultura local, eles desconhecem a política local, eles desconhecem a história da localidade. Então, eles partem para essa tipologia de programas mirabolantes, enfim, de uma série de coisas. Eu tenho até um exemplo em relação a isso, que é um exemplo que é estudado no campo da ciência política, que primeiro foi o caso do Paulo Maluf, né, quando, eu não estou lembrado aqui o nome do cara que fez a campanha do Paulo Maluf e depois fez a campanha do Lula também, foi até defenestrado aí. O Duda. Né? Então o Duda montou um bunker, né? Um bunker em São Paulo, e a partir de São Paulo ele estabeleceu que iria fazer o marketing político de vários candidatos a prefeitos nos anos 80, me parece que foi 86, coisa desse tipo. O que aconteceu? Não é? Apenas Paulo Maluf foi eleito. Apenas o Paulo Maluf foi eleito. Todos os outros prefeitos que o seu Duda Mendonça, à época, não é, com a equipe dele, foi fazer o marketing político, foram derrotados. Um outro exemplo clássico na ciência política, e quando a gente estuda marketing político, é o exemplo do Garotinho. O que aconteceu? Disseram para o Garotinho uma coisa ridícula e muito interessante, que ele, sendo evangélico, no Brasil existiam, não é? Hoje existem no Brasil em torno de 17 milhões de evangélicos. Essa é a comunidade brasileira de evangélicos, né? Daquela época para cá, o crescimento vegetativo deve ter girado aí em torno de 0,5% a 1% mais ou menos. Não foi mais do que isso. Pois bem, disseram que o Garotinho sairia já com os 17 milhões. Quer dizer, o marqueteiro não tinha nenhum conhecimento da realidade da religião do voto. Ele não fez nenhum estudo do voto da religião, que é muito importante a gente estudar, não é? É muito importante a gente estudar. E o que pior que aconteceu também, Elcio, naquela época, foi o seguinte: a maioria, na época daquela eleição, acabou votando no Lula e nos outros candidatos. Quer dizer, o Garotinho entrou numa bancarrota, na verdade, né? Por causa dessas histórias do marqueteiros. Então, o que eu quero dizer com isso, Celso? Eu queria chamar a atenção dos nossos candidatos, não só do Maranhão, mas de todo o Brasil. O melhor marqueteiro é aquele que está na sua cidade. É aquele que conhece a realidade local. E o melhor marqueteiro não é aquele que é oriundo, de agência de publicidade, de agência de propaganda. Agora, isso também acontece, isso também vem acontecendo ainda hoje no Brasil, por falta dos nossos sociólogos, que até hoje, ainda hoje, os nossos sociólogos, a Academia de Sociologia Brasileira, não acredita que ele tem que realmente partir para estudar mais profundamente o que ocorre
com os partidos políticos, com os políticos. Os estudos que nós temos a respeito disso, Elcio, são muito poucos. São muito poucos. Quer dizer, essa é uma história que nós temos que rever ao longo de todos nós que queremos, de alguma maneira, de alguma forma, participar de uma campanha política ou do processo político simplesmente. Nós temos que ter essa noção. Eu queria só completar o que disse o nosso poeta João Batista Lago. Seguinte, ele deu uma aula de ciência política. Política é uma ciência. Eu não cobraria que todos conhecessem profundamente a ciência política. Mas eu diria que pelo menos os políticos conhecessem a base da ciência política. Lamentavelmente não conhecem. Os candidatos a prefeito de São Luís, alguns até com curso superior, inteligentes, mas eles não se preocuparam na campanha eleitoral de elaborar uma proposta política dentro dos parâmetros da ciência política. Contrataram marqueteiros que não conhecem a realidade, não conhecem ainda hoje a realidade do Maranhão. Os jornais divulgaram, e a preço de ouro, os jornais divulgaram, está tudo registrado no Jornal da Capital, de São Luís, os jornais divulgaram, que no primeiro turno da eleição de São Luís, o marqueteiro Duda Mendonça, que foi marqueteiro da campanha do João Castelo, recebeu 3 milhões de reais. Já está lá nos jornais, não estou inventando nada. E no segundo turno cobrou mais 2 milhões. Então, só de marqueteiro, só para Duda Mendonça, 5 milhões de reais, está lá para os jornais. E uma vez perguntaram para o Castelo se era verdade. Ele disse o seguinte: eu não trato desse assunto, eu tenho uma equipe para tratar desse assunto. Ele não sabia, não sabia. E assim os outros candidatos.